Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de Segunda Carta aos Coríntios, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E é isso, estamos então terça-feira. Que dia é hoje, gente? 24 de junho? Acho que é 23, sei lá. Quase findando aí o mês de junho, o primeiro semestre do ano, já começou suas avaliações, como foi, faz aí e faça os ajustes para o próximo semestre. A vida do cristão é feita de ciclos, então não desanime, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Então é isso, vamos começar orando, sem muitas delongas. Esse capítulo, mais uma vez, é um capítulo bem forte, com muito conteúdo, mas sempre necessitando da graça de Deus e do Espírito Santo sentado aqui do nosso ladinho, para Ele nos explicar e nos esclarecer algumas coisas a respeito. Então, sem mais delongas, vamos orar, convidar o Espírito Santo. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais essa oportunidade, sentar para ler a Tua Palavra, pelo acesso a ela. Muito obrigada, queremos te agradecer mais uma vez por termos um país livre, Deus, que podemos, sabe, Deus, nos achegar a Ti, o Senhor se achega a nós, podemos ter contato com a Tua Palavra, Deus, pois ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela é a verdade que nos guia, ela é a força que nos alimenta, ela é tudo de que precisamos, Deus, para ter uma vida bem sucedida aqui na terra. Portanto, nos ensina mais uma vez nesse dia de hoje. Abrimos os nossos olhos, corações, ouvidos para o Teu falar. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso coração, faça morada nele e nos ajude a compreender e a aplicar esse capítulo que leremos hoje, em nome de Jesus. Amém. Bora. Vai dizer assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial e quando nos vestirmos com ele não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos é em favor de Deus e se temos juízo é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que
um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. É isso. Capítulo 5, então, de 2ª Carta aos Coríntios, vai falar um pouquinho sobre a nossa capa, a nossa barraca, o nosso corpo, a nossa morada atual, né? E aí, a gente tem o costume de falar, não sei vocês, mas no meu meio a gente tem o costume de falar de que existem pedrinhas na nossa casa celestial. Cada vez que a gente ganha alguém para Jesus, né? A gente vai colocando uma pedrinha em nossa casa. Aí eu tenho uma amiga que fala: nossa, a minha casa, ela me ganhou para Jesus. E ela: nossa, a minha casa tá cheia de pedras, minha casa vai ser grande, vai ser um palácio. Mas aqui Paulo vai falar um pouco sobre nós mesmos. E sabe o que é interessante que ele vai falar? Que o Espírito Santo habitando na gente já é um comecinho disso. Olha só o que diz lá no versículo 5. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que ele tem para nos dar. Então Paulo começa ali falando um pouco sobre o corpo atual. Que por mais lindo, mais belo que você seja, mais botox você tenha na cara, ou seu cabelo lindo, belo, que você gosta, ou sei lá, se você não gosta de algo em você. Mas, enfim, aqui a gente tá sempre querendo dar um jeitinho, mudar, vestir uma roupa. Ai, agora no frio eu quero aqueles casacões. Ai, meu cabelo enrolado, eu prefiro ele liso. Ai, meu cabelo tá cheio de frizz. Ai, meu dente tem que pôr aparelho. Ai, que não sei o que, aquele óculos. Então, aqui não adianta, a gente tá cheio de coisa que a gente quer mudar na gente, quer fazer alguma correção, quer ajustar, quer melhorar, quer passar um batom, quer dar uma renovada no corpo, né? Então, por mais que eu seja assim, muito natural, eu gosto, para ser sincera, e eu acho que quando a gente tem a Cristo, a gente gosta daquilo que ele fez na gente. Eu acho bonito uns cílios longos quando eu coloco para ir numa festa, mas eu não aguento ficar com aquilo, tipo um mês, que nem o povo coloca definitivo. Eu gosto de uma boca colorida, vocês veem aqui normalmente, hoje tá sem nada, eu esqueci, mas eu gosto, mas eu não gosto daquelas bocas assim... Com perdão para quem gosta, né? Graças a Deus o Senhor me deu uma pele boa, eu já tenho bastante idade, não tenho muitas rugas, ó. Pouca preocupação, será? Misericórdia, gente, tem dia que eu passo a noite sem dormir, não é? É Deus purinho na minha vida.
Mas graças a Deus é isso. E aí eu não preciso, graças a Deus, de colocar botox. Mas tem gente que acha que precisa. Mas é de tanto você estar preocupado consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua aparência, com a sua, sabe, com o que os outros vão pensar ou falar de você. É por isso que você está se arrumando tanto, que você está querendo mudar tudo em você, sabe? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos prepara para essa mudança, para um corpo celestial, e é um corpo incrível, é um corpo que a gente ainda não conhece, mas muito provavelmente é um corpo, é um corpo lindo, né? Eu não faço nem ideia como seja, mas nesse versículo 5 em especial, Paulo vai falar ali que o Espírito é a garantia, o selo, é aquilo que Deus já está começando, já está nos preparando para essa mudança. Então, muito provavelmente vai ser o seu interior, vai ser a pessoa, sabe? Se você é uma pessoa... a gente tem falado muito disso aqui nessa carta de 2 aos Coríntios, né? Que é o seu interior, que é o bom perfume que você exala, que é quando você, sabe, você tem algo diferente, você não precisa se arrumar toda para você se destacar, fazer a diferença no meio das pessoas, sabe? É o Espírito Santo que faz isso. E muito provavelmente esse novo corpo celestial pode ser sim, cheio de luz, cheio de coisas, cheio de vestes bonitas. Eu amo vestes bonitas, tô doida com um casacão. Mas, gente, eu tenho falado isso pra Deus, sabe? Eu tenho buscado mudança em muitas coisas, em muitas áreas da minha vida. Mas eu falo, cara, eu gosto tanto do que Deus é dentro de mim, do que Deus faz, sabe? Dessa presença gloriosa, que eu tenho medo de melhorar algumas coisas e perder isso, sabe? Então é sempre o nosso interior, é sempre o Espírito, sabe? Nós devemos nos preocupar com isso, sabe? Com a obra do Espírito em nós. E aí é isso, a gente nem sabe se Paulo era bonito ou feio, porque aqui no versículo 13 ele vai falar assim, no 12... Não estamos querendo nos elogiar, pelo contrário, queremos lhes dar motivo para ter orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Então, talvez Apolo fosse mais bonitão. Tem cara, né, gente? Apolo, quando a gente pensa em Apolo, a gente pensa assim, num deus grego. E Paulo fosse um carequinha. Não, brincadeira, não é sobre isso que tá falando aqui, não. Mas é isso, sabe? É sobre essa questão. Então, eu hoje tô bem adiantada, não vou me alongar, que nós possamos pensar um pouco sobre isso e deixar que o Espírito Santo seja se transparecer essa luz, esse corpo maravilhoso que nós temos, esse selo aí de que a gente pode, tá? Eu não tô falando que a gente não possa mudar algo que a gente queira, que a gente, né? Eu mesma, eu amo uma unha bem feita, um batom, eu amo quando meu cabelo tá arrumado, eu tô doida pra pintar, eu faço isso e aquilo, eu gosto de pôr um casacão, de me sentir bonita, eu acho lindo aquelas pessoas, né, bem arrumadas, bem vestidas, então isso tudo é válido, é lícito, tá tudo bem. Mas o mais bonito é o seu interior. Se uma pessoa estiver linda, deslumbrante na sua frente e for uma pessoa, sabe, aquela pessoa assim, arrogante, feia por dentro, chata, nojenta ou vazia, sem sentido, que só fala nisso, que só fala em aparência,
Quando abrir a boca, a gente vai falar: oh, meu Deus, tão bonitinha por fora, mas tão vazia por dentro, Senhor. Então, esteja preocupada com isso. Se encha do Espírito. Vamos ver que corpo é esse que o Senhor está preparando para a gente quando a gente for para a glória. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.